Na última aula, falando sobre a dualidade entre mente e cérebro, nós conversamos sobre a abordagem mais mecanicista. Muitos cientistas importantes apoiam a ideia mentalista. Dale, ganhador do Prêmio Nobel, sobre quem nós falaremos mais à frente, mais adiante nas nossas aulas, apoiava também essa ideia. Então, por um lado, nós temos a ideia mecanicista, a abordagem mecanicista, que fez muitas contribuições, mas não se engane. Muitos cientistas importantes também apoiam a ideia, a abordagem mentalista. Vamos aprofundar o seu conhecimento sobre a visão mentalista? Bom, ela afirma que a mente é uma entidade independente do cérebro. De acordo com essa visão, o comportamento é influenciado pela mente, que é uma força ou energia que não pode ser explicada em termos físicos ou químicos. Ambas as visões têm os seus méritos, de fato. A visão mecanicista é apoiada por uma vasta evidência científica, como nós já falamos anteriormente, que mostra que o cérebro é responsável por uma gama enorme de funções, como a memória, a atenção, a linguagem, o movimento. No entanto, a visão mentalista também é plausível, porque nós não podemos explicar completamente como a atividade cerebral produz nossos pensamentos e sentimentos. Bom, a verdade é que provavelmente ambas visões estejam corretas. O cérebro é certamente um órgão físico, claro, mas também é um órgão muito complexo, que pode produzir fenômenos que não podem ser explicados apenas em termos físicos. Na aula passada, eu falei sobre a filosofia ter contribuído muito para a psicologia, que é o que nós temos de mais forte hoje em dia no campo do comportamento e da cognição, certo? Agora, na neurociência, a psicologia também contribui bastante. O pensamento psicológico sobre o comportamento teve suas raízes nos pensamentos filosóficos. O pensamento mais psicológico em relação ao comportamento data do início da ciência ocidental, quando os antigos filósofos gregos especulavam acerca das causas do comportamento e da relação da mente com o encéfalo. No século XVII, René Descartes fez uma distinção entre o corpo e mente, criando então uma ideia dualista, sobre a qual nós estamos falando. Na visão dualística de Descartes, o encéfalo medeia a percepção, a ação motora, a memória, o apetite e as paixões. Tudo que pode ser encontrado nos animais inferiores, tudo isso. Contudo, a mente, as funções mentais superiores, a experiência consciente característica do comportamento humano e não de outros animais, não é representada no encéfalo ou em qualquer outra parte do corpo, mas na alma, uma entidade espiritual que se comunica com a maquinaria do encéfalo por meio da glândula pineal, uma estrutura que fica situada bem aqui atrás, abaixo da sua nuca, bem no centro do cérebro. Uma pequena estrutura na linha mediana do seu encéfalo. Hoje nós sabemos que a glândula pineal tem outras funções. E de fato, a glândula pineal existe, mas ela possui outras funções. Posteriormente, no século XVII, Baruch Spinoza começou a desenvolver uma visão unificada da mente e do corpo. Ele acreditava que a mente e o corpo são duas faces da mesma moeda, e que a mente é simplesmente a forma como percebemos o nosso corpo e o mundo ao nosso redor. No século XVIII, as ideias ocidentais acerca da mente começaram a se dividir em novas linhas. Os empiristas, que acreditavam que o encéfalo era inicialmente uma tábua rasa, que posteriormente seria preenchida com a experiência sensorial, enquanto os idealistas, como Immanuel Kant, acreditavam que a percepção humana do mundo era determinada por características inerentes da mente ou do encéfalo. Outra pessoa importante, outro nome muito importante nesse campo é Charles Darwin, muito conhecido pela sua teoria evolutiva, mas essa não foi a sua única contribuição. A teoria evolucionista deu origem a muitas outras abordagens, a novas ideias acerca do comportamento humano. Na metade do século XIX, Charles Darwin estabeleceu o cenário para a compreensão moderna do encéfalo como a origem de todo o comportamento. Ele também considerou a ideia ainda mais radical para sua época de que os animais poderiam servir como modelos para o estudo do comportamento humano. Hoje nós sabemos disso e utilizamos esse método muito, em larga escala. Assim, o estudo da evolução originou a etologia, que é um campo de investigação do comportamento dos animais em seu habitat natural
e mais tarde a psicologia experimental, o estudo do comportamento humano e animal em condições controladas. E falando de psicologia, nós não poderíamos deixar de falar daquele que ficou conhecido como o pai da psicologia. No início do século XX, Sigmund Freud introduziu a psicanálise. Freud era médico, então ele estudava a neurologia, ele estudava os neurônios. Como uma das primeiras formas de sistematizar a abordagem da psicologia, a psicanálise estruturou os enormes problemas que eram confrontados na época. E ele fez isso na tentativa de compreender a mente humana. A psicanálise postula que a mente é composta de 3 sistemas: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. O inconsciente seria o reino dos desejos reprimidos e das memórias reprimidas. O pré-consciente é a ponte entre o inconsciente e o consciente. O consciente é a parte da mente que está ciente e disponível para o pensamento e para a ação. A psicanálise também postulou que a personalidade é formada por 3 estruturas: o id, o ego e o superego. O id é a parte da personalidade que é impulsionada pelo prazer. O ego, a parte da personalidade que lida com a realidade. O superego é a parte da personalidade que representa a moral e a ética humana. Muitos avanços foram feitos depois de Freud e hoje nós temos maneiras diferentes de estudar o comportamento e as cognições. Até mesmo as técnicas de imagem cerebral nos permitem isso. Freud fez uma contribuição enorme para a psicologia e também para a neurociência. Freud foi capaz de, na sua época, elaborar um modelo que explicaria como a mente funciona. Isso foi realmente revolucionário. O futuro do estudo da mente e do cérebro. O estudo da mente e do cérebro é uma área de pesquisa muito ativa e em constante evolução. Através de novas técnicas de imagem e experimentação modernos, os cientistas estão começando agora a entender melhor como o cérebro funciona e como ele produz nossos pensamentos e nossos sentimentos, e é óbvio, nossos comportamentos, tentando então elucidar essa abordagem mentalista. E aí, será que o cérebro é o detentor de todas as nossas capacidades, sentimentos, pensamentos e, claro, os comportamentos? Ou será que sentimentos e pensamentos é uma função que não reside necessariamente no cérebro? Me diz aí o que você acha. A conclusão a que nós podemos chegar é que mente e cérebro é uma questão muito complexa e que de fato ainda não foi totalmente compreendida. Vamos continuar então na nossa odisseia tentando desvendar a neurociência na tentativa de compreender melhor os mecanismos da mente e do cérebro humano. Te vejo na próxima aula.